controle de respiração é um processo involuntário e automático, mas que pode ser influenciado pela nossa vontade, até certo ponto. Ele é coordenado por um centro de controle no cérebro que funciona como um termostato, ajustando o ritmo para manter os níveis de gases em equilíbrio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o bulbo e fonte. O comando central reside no tronco encefálico. O bulbo é a medula oblonga, é o principal centro rítmico, e ele envia impulsos nervosos por meio dos nervos frênicos para o diafragma e os nervos intercostais. Ponte atua como um ajuste fino, suavizando a transição entre a inspiração e a expiração, evitando que os pulmões se encham demais. Agora vamos falar um pouquinho sobre os quimiorreceptores, os sensores químicos, que eu não imergi na aula passada, na aula de ontem. Mas vamos fazer isso agora. O corpo, ele não sente diretamente que o oxigênio está baixo com facilidade. Ele é muito mais sensível ao excesso de dióxido de carbono e à acidez, CH+. Aí a gente tem dois tipos de quimiorreceptores. Tem os centrais, que são localizados no bulbo, banhados pelo líquido cefalorraquidiano. Eles detectam variações do pH resultantes do aumento do dióxido de carbono. E temos os quimiorreceptores periféricos, que são localizados nas artérias carótidas e no arco da aorta. Eles monitoram o dióxido de carbono, pH e também quedas drásticas de oxigênio no sangue arterial. O mecanismo de feedback, que é a retroalimentação. O controle funciona em um ciclo de feedback negativo para manter a homeostase. Estímulo, o nível de dióxido de carbono sobe, por exemplo, durante algum exercício. Detecção, o pH do sangue e do líquor cai, fica mais ácido. Os quimiorreceptores detectam a mudança. Resposta, o centro receptor do bulbo envia sinais mais frequentes para os músculos respiratórios. Ação, a ventilação aumenta a hiperventilação. Resultado, o excesso de dióxido de carbono é expelido, o pH volta ao normal e o ritmo respiratório estabiliza. Agora vamos falar um pouquinho sobre o reflexo de insuflação por meio do Ehring-Bell. Para evitar que os pulmões sofram lesões por estiramento excessivo, existem receptores de estiramento nas paredes dos brônquios e dos bronquíolos. Quando os pulmões estão muito cheios, esses sensores enviam sinais que inibem a inspiração, forçando a expiração. Controle cortical voluntário. Nós podemos prender a respiração ou respirar de forma mais rápida, né, propositalmente, porque o córtex cerebral pode ignorar temporariamente os centros do bulbo. O limite, se você prender a respiração por muito tempo, o acúmulo de dióxido de carbono torna-se tão alto que os quimiorreceptores forçam o bulbo a assumir o controle, disparando a respiração mesmo contra a sua vontade. Então, a gente não consegue isso por muito tempo, essa respiração voluntária, ou prender a respiração voluntariamente. Então vamos aqui fazer um comparativo. Gatilho principal. Exercício físico intenso, produção maciça de dióxido de carbono e ácido lático pelos músculos. Altitude elevada, por exemplo, Cordilheira dos Andes. Baixa pressão parcial de oxigênio no ar, a rarefeito. Resposta do bulbo. Exercício físico intenso. Detecta a queda rápida do pH e ordena a ventilação imediata. Altitude elevada, detecta a falta de oxigênio via quimiorreceptores periféricos. Fator, mudança do ritmo. Exercício físico intenso. Aumento da frequência, polipneia e da profundidade da respiração. Altitude elevada, hiperventilação constante para tentar compensar a menor oferta de oxigênio. Consequência no sangue, o pH tende a cair, a acidose metabólica temporária, que por meio do exercício físico intenso. Altitude elevada, o pH tende a subir, alcalose, pois a pessoa expele dióxido de carbono demais ao tentar buscar oxigênio. Adaptação a longo prazo, exercício intenso, melhora da eficiência muscular e capacidade pulmonar. Altitudes elevadas, aclimação, o corpo produz mais hemácias, eritropoiese, para carregar e pouco oxigênio disponível. O papel do exercício, limiar de lactato. Durante o exercício, chega a um ponto em que o sistema aeróbico não dá conta e que o corpo produz ácido lático. Esse ácido libera H+ no sangue, o que é um estímulo explosivo para o bulbo. É por isso que mesmo após parar de correr, você continua ofegante por um tempo. O corpo está pagando a dívida do oxigênio e removendo o excesso de acidez acumulada. Vamos finalizar fazendo umas 3 questõezinhas, tá? Para testar nossos conhecimentos acerca do que aprendemos hoje. Preste atenção e antes de saber a resposta, coloca nos comentários para testar, tá? Ou pelo menos pensa aí com você mesmo antes de verificar se está correto ou não. Qual é o principal fator químico que estimula o centro respiratório no bulbo a aumentar a frequência cardíaca e respiratória? Vou dar uma dica. Pense no que acontece com o sangue quando prendemos a respiração e o gás carbônico se acumula. Alternativas. Letra A, baixa concentração de oxigênio no sangue. Letra B, aumento da concentração de dióxido de carbono e queda do pH. Letra C, aumento do pH sanguíneo, alcalose. Letra D, alta concentração de nitrogênio no plasma. Pausa o vídeo, pensa e coloca nos comentários. A resposta correta é a letra B, aumento da concentração de dióxido de carbono e a queda do pH. O acúmulo de dióxido de carbono gera ácido carbônico e a queda do pH é o sinal primário que o bulbo acelera a respiração. Segunda questão. A maior parte do dióxido de carbono é transportada no sangue de qual maneira? Ligada aos glóbulos brancos para defesa imunológica, a gente viu 3 formas, né? Na aula de ontem. Dissolvido diretamente no plasma sanguíneo, ligado à hemoglobina com carbaminohemoglobina, ou na forma de íons bicarbonato no plasma. Vou dar uma dica. Considere a reação química que envolve a enzima anidrase carbônica dentro das hemácias, que foi aquela que eu falei pra vocês. Bom, a resposta correta é a letra D, na forma de íons bicarbonato no plasma. Cerca de 70% do dióxido de carbono, a gente vê essa tabelinha hoje, é convertido em bicarbonato, que facilita o transporte e ajuda no equilíbrio do pH. Não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas foi uma dessas 2 aulas.
Terceira questão. O que ocorre com a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio quando o pH do sangue diminui e fica mais ácido? Letra A. A afinidade aumenta, dificultando a liberação de oxigênio nos tecidos. Letra B. A afinidade permanece inalterada, pois depende apenas da pressão de oxigênio. Letra C. A afinidade diminui, facilitando a liberação de oxigênio para os tecidos. Ou letra D. A hemoglobina para de transportar oxigênio e passa a transportar apenas H+. Dica. Lembre-se do efeito Bohr e da necessidade de oxigênio em tecidos que estão produzindo muito ácido lático. A resposta correta é a letra C. A afinidade diminui, facilitando a liberação de oxigênio para os tecidos. Este é o efeito Bohr. Em meios ácidos, a hemoglobina solta o oxigênio mais facilmente onde ele é necessário. Quarta questão. Por que a respiração em altitudes elevadas causa inicialmente um aumento na frequência respiratória? Letra A. Porque a pressão parcial de oxigênio é menor, ativando quimiorreceptores periféricos. Letra B. Porque o excesso de oxigênio na altitude intoxica o bulbo. Letra C. Porque o corpo tenta reter o máximo de dióxido de carbono possível. Ou letra D. Porque a temperatura baixa congela os receptores pulmonares. Dica. Considere a diferença entre a pressão do ar ao nível do mar e no topo de uma montanha. Resposta correta, letra A. Porque a pressão parcial de oxigênio é menor, ativando quimiorreceptores periféricos. Essas das que vocês acertaram, porque estava bem morninha na nossa cabecinha, né? O ar rarefeito tem menos pressão de oxigênio, forçando o corpo a ventilar mais para tentar compensar a menor absorção. E essa última pergunta eu vou responder porque já tá acabando o tempo de vídeo-aula, tá? Qual é a função do reflexo de Ehrenbreu no sistema respiratório? Impedir a insuflação excessiva dos pulmões através dos receptores de estiramento. Quando os pulmões se expandem demais, sinais são enviados para interromper a expiração e proteger o tecido pulmonar. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Coloca suas dúvidas nos comentários, compartilha com todo mundo, dá o like e se inscreve no canal. Beijo, até a próxima.